Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, colocar de pé e fazer oração para início do trabalho. Nosso Deus, oramos. Senhor Deus, o meu Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por essa graça, por essa oportunidade que nos deu de estar na Tua casa mais uma vez, para Te adorar, para Te glorificar, para aprender do Senhor, que é humilde e manso de coração. Deus, muito obrigado por esse dia de vida que nos deu, pela saúde, pelo livramento, pela água, pelo alimento, meu Deus, pelas vestes, pelo calçado. Continua abençoando com a tua mão estendida sobre o teu povo, preparando para a vinda do teu filho, que nós não sabemos nem o dia nem a hora que ele vem. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino número 15. Louvado seja Deus. O segundo louvor, já diz, oferta para a casa do Senhor, mas oferte com alegria, porque Deus ama aqueles que dá com alegria. E número 15, bem conhecido de tudo. Vamos louvar o Senhor. Oh, tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, andei um dia, eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar
Graças a Deus que Deus abriu o nosso olhos espiritual. Hoje nós não somos mais cegos nem surdos, mas nós estamos com nossos olhos abertos para contemplar o nosso Jesus pela fé. Vamos lá ao Senhor com o hino 193 neste louvor. Devolvo o que é de Deus com alegria. Louvado seja Deus. 193. Estou minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são bonitas, é infalível para te valer, porque te abate por minha alma e te comove, serena calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque vencer Jesus virá. Porque minha alma espera nele, com fé e calma, irmã ressalva e que abençoa do alto céu, porque te Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Você que tem a revista, você já sabe qual é a lição. Você que ainda não tem, abra sua Bíblia em Marcos 16, do versículo 14 ao 20. Depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Glória a Deus. Marcos 16, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20.
Vamos embora. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos 2, versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Bora orar em nome de Jesus, agradecer a Deus pela palavra lida. Em nome de Jesus, curva sua cabeça, fecha os olhos e solta a voz em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, agradecemos o Senhor pela leitura da Tua palavra, agradecemos o Senhor por mais um dia, por estarmos aqui. Muito obrigado por estar nos ajudando a vencer, muito obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem feito em prol da gente. Deus, toma a primazia da nossa reunião e fala conosco em nome de Jesus. E em nome de Jesus também pedimos ao Senhor que joga por terra toda a obra de Satanás, joga por terra as enfermidades, os problemas, misérias. E em nome de Jesus, Deus, pedimos ao Senhor dias melhores. E em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Louvado seja Deus. E está conosco o nosso irmão Davis. Cadê nosso irmão Davis? Está ali. Ele aceitou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Luiz Alexandre ganhou ele para Jesus. E também nosso amigo Tiago. Cadê Tiago? Está ali. Deus abençoe. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. E quero dizer para os irmãos que domingo, depois da Santa Ceia, um casal que estava conosco aqui na Santa Ceia foi ali à secretaria e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Então, o que nós temos a dizer a essas pessoas em nome de Jesus? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que todos sintam-se bem no nosso meio, em nome de Jesus. Bora falar sobre essa lição, a lição de número 5 do nosso trimestre, no dia 4 de fevereiro, tal que foi domingo, como foi Santa Ceia. Nós vamos falar um pouco desse assunto, a missão da Igreja de Cristo. Vamos falar sobre essa missão da Igreja de Cristo. Porque o que nós sempre vem falando é um culto de missão, é botando irmãos para evangelizar, a gente evangelizando, é visitando e pegando no pé dos irmãos para visitar. Porque a igreja, ela não pode parar. A igreja não pode parar de crescer. Se a igreja parar de crescer, infelizmente,
ela deixou de ser igreja. Então ela precisa continuar crescendo. Então, quando Jesus apareceu a esses discípulos, Jesus chamou eles de incrédulos. Eles eram duros de coração, porque eles não tinham crido naqueles que viram Jesus já ressuscitado. Chegaram e disseram: Jesus ressuscitou. Ah, eu não acredito. Quando Jesus apareceu aos 11, Jesus disse: olha eu aqui, vocês, por que são incrédulos? Eu não falei para vocês, eu não ensinei. Mas depois Jesus disse: deixa esse assunto de lado e vamos entrar. E aí Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Se vocês crerem em mim, vocês vão abençoar pessoas. Vocês vão mudar o quadro, a história das pessoas. Foi isso que Jesus disse. E eles saíram pregando e Jesus vinha atrás confirmando a palavra que eles pregaram com sinais. Foi assim. Vamos embora para a introdução. Nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da luz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo fundador, Jesus Cristo. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no século presente. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Não tem como as autoridades ver isso, não tem como reconhecer esse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho que tem origem no espiritual. Mas você imagina o que a igreja está fazendo na terra, pregando a palavra de Deus e levando muitas pessoas a deixar de errar, a deixar de dar trabalho à justiça, às autoridades. Mas o governo não reconhece isso. Para eles a igreja é como qualquer outra coisa. Mas a igreja ela faz um papel fundamental, um papel tremendo. Porque quando eu encontro com uma pessoa, aquela pessoa começa a falar da situação, dos seus problemas, da sua dificuldade, já a gente apresenta Jesus, mas Jesus é bom. Vai lá na igreja, busca a Deus, vamos aceitar Jesus, e Jesus muda a tua vida. A igreja sempre tem a solução. E muitos têm chegado aos pés de Jesus através da igreja. Então a igreja é a maior entidade na terra que leva pessoas a sair da miséria e ter uma vida melhor. É a maior entidade na terra. Mas as autoridades não reconhecem isso. Mas também não tem como reconhecer, porque eles não entendem o que é o espiritual. Eles não entendem. Mas a igreja é uma comunidade que exerce um grande papel no século presente. A pregação e instrução, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes
pela loucura da pregação. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. E é o termo usado para mostrar João Batista, pregando no deserto da Judéia, e Jesus Cristo, quando começou a pregar. Então observe esse negócio, que a igreja do Senhor Jesus, a pessoa aceita Jesus, e poucos dias depois que aceita Jesus, já começa a sentir no coração uma vontade de levar alguém a viver o que a gente está vivendo. Então você vê que é uma coisa de Deus. E aí o Senhor, claro, a gente recebe instrução dos nossos líderes da igreja tal e tal, mas o maior professor é o Senhor Jesus, orientando a gente que deve fazer, o que não deve, como proclamar as boas novas. João Batista foi assim, Jesus foi assim. O objeto da pregação, outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja, é evangelizar. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento, e o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objetivo das boas novas não se refere a uma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. No sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Pregar Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que Ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o Evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Então, o objetivo da pregação não é apenas falar de Jesus como uma coisa, de Jesus como isso ou aquilo. É pregar que Jesus, Ele veio, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo, e a presença dEle se manifesta, aonde reunir para o adorar, e que Ele pode mudar a situação do mundo. Não vê o mundo aí indo de mal a pior? É porque não se entregam ao Senhor, não se entrega a Jesus. Porque eu sofri quando não era crente, uma angústia miserável, uma depressão, tentei suicídio, mas o Senhor Jesus mudou minha vida. Então Jesus quer mudar a vida. Então a mensagem da cruz é anunciar o Evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Em Cristo Jesus, Deus revelou o seu reino e está pronto para salvar e abençoar ricamente, dando direito de vida eterna e outras coisas. Discipulando os novos convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que disciplinar é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, do grego matetum, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto substantivo discípulo ocorre 261 vezes. Olha, o sentido é o de alguém instruir ou treinar em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19.
para designar a grande comissão, Jesus disse: ide e ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo: ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo. Você viu falando um dia que uma pessoa, quando passa de 2 anos de crente, essa pessoa não pode mais ser considerada nova ou novo convertido. Um dia eu, conversando com o irmão, e o irmão disse: como é bom, por que o pastor não passa lá em casa toda semana? Eu disse: ô irmão, senta aqui. Porque teve um pastor uma vez que ele fazia isso. Quando ele fazia isso, o campo tinha 50, 100 crentes. A igreja tinha 4, 5 templos. Hoje a igreja tem quase 4.000 pessoas. A igreja cresceu. E se eu passar na tua casa hoje, eu te garanto, eu só vou poder passar na tua casa daqui no mínimo 5 anos. Eu não posso ficar indo só na tua casa, eu tenho que ir na casa dos outros também. Aí eu disse: irmão, chega aqui, deixa eu te ensinar, eu gosto de ensinar. Deixa eu te botar na linha, deixa eu te ensinar o caminho do bom viver. Irmão, quando o Senhor Jesus nos chamou para o Evangelho, Ele colocou alguém na nossa vida para ensinar os primeiros passos. E a gente aprendeu a andar. A gente aprendeu a se defender do pecado. A gente aprendeu a ter domínio próprio. A igreja ensinou. Agora, depois de 2 anos, irmãos, Paulo disse que aqueles que já podem comer uma comida pesada, uma feijoada, está aí querendo uma papinha. Não tem crente que é cheio de birra. Irmão, são coitadinhos. Irmão, preciso da visita dos irmãos. Irmão, os irmãos é tão sem amor. Essas coisas. É aqueles crentes. É a mesma coisa de uma pessoa com 20 anos e acha que todo mundo tem que viver para ele. Aí eu disse: irmão, em vez de tu estar com esse negócio, tu devia estar indo visitar um descrente que está no caminho da condenação, uma pessoa que não conhece a palavra, e ajudar essa pessoa a conhecer a palavra, e ajudar essa pessoa a afirmar em Deus. Então você vê que eu quebro igreja mesmo. Boto igreja no lugarzinho que é para ela ficar. E é no lugar certo, lugar certinho. Quem ensina certo é eu. Esses outros aí, eu estou passando na casa do irmão toda semana, para quê? Não, nossa vida ela passa rapidinho. Vai chegar um dia que eu e você não vamos ter mais forças para sair dentro de casa, nem para descer uma escada. Vai ficar velho, vai ficar assim. Então aproveitamos o tempo, a força, e anunciamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, para que muitas vidas possam chegar aos pés do Senhor Jesus. Amanhã nós temos nossa reunião de grupo familiar em crescimento. É duplas visitando famílias que não é crente. E eu vou te mostrar que esse trabalho vai repercutir e vai levar muita gente a aceitar Jesus.
Você que é crente, você que é pastor que está me assistindo aí na tua casa, você que é crente de boa, crente que não dá trabalho para crente. Crente só anda bem na igreja quando você dá trabalho para eles. Agora deixa tudo aí sem o que fazer. Deixa tudo aí sem fazer nada. E só o que faz agora é briga, é fofoca, é fuxico. Mas quando você bota a pessoa para trabalhar, você dá trabalho para a pessoa está fazendo sua obrigação em casa, dizendo, e eu tenho que fazer tal coisa para Jesus hoje ainda. Aí não tem tempo nem de fofocar. Então esse trabalho que nós vamos começar, que eu já venho fazendo isso, mas Gilvinha, no mínimo há 29 anos, 30, mas que eu quero implantar na igreja de Iraquara. Amanhã eu vou dar as primeiras instruções, como é que faz para chegar numa casa, como é que faz para marcar uma visita, amanhã a gente vai dar todas essas instruções e vou levar muita gente a fazer isso com a gente. Vou estar visitando uma família e você visitando outra. Teve um dia, quando nós estávamos em Oliveira dos Brejinhos, lá no oeste, nós estávamos num culto, num povoado chamado Entrada do Arraial, naquela estrada que você sai de Brejinho, sentido Buquira, Macaúba, no mercado do pai de um irmão, e marcamos esse culto lá. Mas lá já tinha 2 obreiros oficializados para fazer aquele trabalho que eles já faziam ali. Nesse dia, muitos obreiros foram para lá. Para você ter uma ideia, nós estávamos em 18 obreiros. E quando eu comecei a ver aqueles obreiros, a gente dando glória a Deus, o Espírito Santo mexeu com a minha consciência. Esses 18 obreiros, no mínimo, esses 18 casais, no mínimo, era para estar fazendo 9 cultos hoje. E só está fazendo um culto. Era para estar falando no mínimo para 500 pessoas. Está falando aí só para umas 100 pessoas. A partir daquele dia, eu fiquei mais convicto dessa chamada e desse trabalho e dessa estratégia. E depois na semana falei para a igreja. E comecei a dispersar os irmãos. 2 casais vai fazer tal coisa, 2 casais vai fazer tal coisa, 2 casais vai fazer tal coisa, vai evangelizar, vai abrir trabalho. Não consegui evangelizar o município de Oliveira dos Brejinhos todinho, porque é uma área muito extensa, a área geográfica. Quando você chega na Serra da Mangabeira, ali já é Oliveira dos Brejinhos. E quando você chega lá em Canabrava do Asfalto, chegando em Botirama, ali ainda é Oliveira dos Brejinhos. Então, no mínimo ali dá 100 quilômetros. Como daqui em Irecê. Se você sair do Paulista, aquele lugar de banho, e o pessoal sumeiro vai para lá, para Bom Jesus da Lapa, vai lá, ali o Campo de Brejinhos está ali chegando no Paulista. Paulista já é município de Paratinga. E pega dali e vai até a divisa de Brotas de Macaúba, lá Cachoeira do Brundué, que eu fazia culto naquela região. De Brejinhos, a Cachoeira do Brundué dá no mínimo 50 quilômetros. Para lá, para essa região, mais 40, 50. Então a cidade de Brejinhos está no meio, está no centro do município. Então, no mínimo 100 quilômetros assim, 100 assim. Aí tu imagina. Mas abrimos trabalho em muitos lugares. E ontem estava aqui, vim de lá da Boca da Mata, da construção da igreja. Ontem, meio-dia, tinha que resolver umas coisas. E quando cheguei aqui, 2 obreiros, filho nosso na fé, que hoje, um é co-pastor do pastor Orlando lá em Brejinhos, que é o irmão Everton, e é filho nosso na fé. Foi nós ganhamos ele para Jesus e ensinamos a fazer a obra de Deus. Muita gente, no mínimo nós deixamos 20 obreiros que nós ganhamos para Jesus e instruímos, e que hoje
está dando uma grande força para o pastor Orlando. Então a igreja ela não pode parar de evangelizar, ela não pode parar de proclamar a mensagem, as boas novas, porque se a igreja parar, ela deixa de ser igreja. Comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega, koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é literalmente parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. É preciso comungar espiritualmente, amar um ao outro espiritualmente, orar, jejuar um pelo outro. E precisamos também, quando alguém estiver necessitando, procurar ajudar. Se não amarmos, não tivermos comunhão, a gente não é crente não, bora logo direto na coisa. Unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Diferença todo mundo tem, um é diferente do outro. Um pensa diferente do outro. Isso é normal. Mas precisamos lembrar de uma coisa, que as nossas diferenças têm que ficar de lado. E que o amor em Cristo Jesus precisa estar de pé. E se não estiver de pé, não vai morar no céu. A fé na esfera social. E outra, irmãos, a prova de que uma igreja ela está em comunhão é o crescimento. Se uma igreja ela está em comunhão, ela cresce, ela anda. Quando uma igreja está crescendo, é porque ela está em comunhão. Mas se a igreja ela está dividida que eu digo, um acha que para o reino crescer tem que entrar por essa porta. O outro acha que para o reino de Deus crescer tem que entrar por aquela porta. E aí um puxa para aqui, o outro puxa para ali. E aí a igreja não cresce. Então quando a igreja está crescendo, é a prova de que ela está em união. E união não quer dizer que é obrigado você estar na casa do irmão todo dia. Não. Em união é você amar o irmão, independente da distância, da diferença. Então uma igreja, quando ela vive em união, ela cresce. Ela vence os demônios. Agora, quando o reino está dividido, aí o reino não subsiste. A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado
o substantivo grego koinonia significa comunhão. Por outro lado, o verbo grego koinonio possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12:13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do Evangelho. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou os mais pobres. Jesus ressaltou esse fato. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Então é preciso a gente falar de Deus, é preciso a gente fazer a oração, é preciso jejuar, preciso pregar a palavra de Deus, mas também é preciso matar a fome. É preciso, se o cara está com fome de arroz, dar 1 quilo de arroz. Porque se eu sei que a pessoa está passando fome, e eu posso ajudar e não ajudo, eu não estou sendo igreja. E a Bíblia diz que quem pode ajudar e não ajuda, peca. Então é preciso a gente ter essa consciência. Igreja não é só falar de Deus, não é só glorificar o Senhor, não é só louvar. Essa é uma parte da fé na esfera social. Fui convidado para estar numa reunião de pastores para falar sobre obra social. Alguns pastores me ligou pedindo, porque aos poucos o que a igreja de Iraquara já fez e está fazendo está chegando. Eu nunca divulguei trabalho nenhum, eu nunca postei nada no grupo de pastor da convenção, nada. Grupo da convenção, grupo de pastores, eu tenho acesso porque sou pastor e tenho a senha para entrar no grupo de pastor e postar o que eu achar que devo. Mas nunca postei nada. Nada. Mas aos poucos vai chegando ao conhecimento das lideranças da nossa igreja. E alguns pastores que já veio visitar e que viu o trabalho da igreja e que está vendo o avivamento da igreja, porque hoje a igreja de Iraquara é a igreja que mais cresce na micro-região de Irecê, já é comprovado. É a igreja que mais cresce, a nossa igreja hoje é a igreja que mais cresce na micro-região de Irecê. O ano passado foi 305 pessoas que aceitaram Jesus no campo. Qual foi outra igreja na micro-região que fez isso? A nossa igreja membrou quase 130 pessoas. Então a igreja, ela está andando. Então o que levou a igreja a crescer assim? Porque o povo tinha em mente que igreja é só para pedir dinheiro, que pastor é só para pedir dinheiro. Vai lá, besta, vai lá para a igreja para tu dar dinheiro ao pastor. Para muitos sempre foi, e até que concordo, que muitos pastores deixaram a desejar mesmo. Eu tinha uma raiva de pastor, eu não queria ser crente,
de uma raiva. Quando foi um dia, minha mãe chegou para mim, e eu cheguei da roça e vi minha mãe. Ela tinha uma vitrola, uma radiola, e ela estava lá com um LP, os hinos. E minha mãe ali de joelho, orando e chorando, sendo renovada por Deus. E quando eu levantei, ela levantou para vir conversar com a gente e terminar o almoço. Eu comecei a falar para ela: isso é bestagem da senhora, e fala um monte. E ela, cheia de Deus, botou o dedo no meu olho e disse: um dia tu vai ser crente. Eu disse: eu não quero ser essa praga. Mãe, tira essa palavra, que eu tenho medo de palavra. Se a senhora falar, vai acontecer. Pois vai acontecer. Minha mãe foi na cozinha e eu atrás. Mãe, volta atrás, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a velha voltou mesmo, mas não foi para retirar a palavra, foi para profetizar mais. E aí veio mais pancada. Ela disse: outra coisa que tu vai ser, meus olhos não vai fechar sem te ver pastor. Eu disse: é outra miséria que eu não quero ser. Eu não quero ser essa miséria, não. Agora alguém diz: por que o pastor é assim? Eu tinha motivo para ser assim. Chegavam uns pastores sem sabedoria. Ei, irmã Cidinha, e essas galinhas aqui? Mas é do terreiro aqui, irmão. E esse ano foi quantos frangos, irmã? E o dízimo? Irmã Cidinha, e esse feijão na roça vai dar quantos sacos? E aí, quando colher, eu posso ir buscar o dízimo? Ele sabia muito bem que a roça não era de mãe, era da família, que era de todo mundo. E quando ele saía, eu dizia: está vendo o que esses miseráveis desses pastores querem? Manda essas misérias trabalhar. Então eu tinha motivo para falar mal de pastor, porque eles deixavam a desejar. Vê se na minha história de pastor eu já pedi alguma coisa para a igreja, para mim. Eu peço para Jesus, eu peço para a obra, eu peço para ajudar alguém. Para mim, por onde eu passei. Pergunto se eu já pedi um pneu de carro. Pergunto se eu já pedi 1 litro de combustível para meu carro. Só que eu aprendi que não precisa eu pedir. Que o que tiver de ser, será. O que Deus tiver para me dar, vai me dar. Não precisa essa tribulação. Então eu tinha motivo para falar mal de pastor. E quando vim para a igreja, que Deus me chamou para ser líder de igreja, eu disse: nunca vou pedir ninguém, nada. Mas aí, minha mãe nos ensinou: não fica pedindo nada dos outros, não pede nada para ninguém. Não fica nem casa dos outros espiando lá, de olho na comida dos outros, não. Mas se alguém te oferecer um café, e você tiver com vontade, diz: olha, você está com vontade de me dar, eu estou com vontade de tomar o café. Eu aceito. Minha mãe nos ensinou assim. Então chega numa casa, irmão pastor, eu quero lhe dar um prato de farinha, o senhor aceita? Aceito, meu irmão. Você tem boa vontade de dar, eu tenho boa vontade de receber, me dá aí. Para que eu estar chegando na casa de irmão e estar pedindo farinha, está pedindo uma tapioca? Que coisa mais feia, coisa mais miserável, parecendo pedidor de esmola, parecendo mendigo. E nós não somos mendigos, nós somos representantes do Senhor do céu aqui na terra. Então não precisa eu estar pedindo nada, não. E Deus cuida de mim, quem tem vergonha na cara. Então a igreja, ela precisa, a igreja de Iraquara, ela cresceu por causa dessa obra social que a igreja vem fazendo. A igreja tem matado a fome e tem ajudado muitos no centro de recuperação. A igreja tem ajudado muitos velhinhos ali na casa do vovô. Lembra quando irmã Maria e irmã Rosa chegou de São Paulo, que irmã Tássia foi buscar? A situação que era, nem higiene tinha. Mas hoje você vê irmã Maria e irmã Rose, uma bênção. Louvado seja Deus. E agora, essa semana passada,
O irmão Giovanni pregando a palavra de Deus lá para um senhor lá de Canarana que está aí, aceitou Jesus, então todo mundo lá é crente. Lá 8 toma Santa Ceia. Então pegar um idoso para cuidar, uma igreja enfrentar uma missão dessa, só muito amor no coração. E não é eu sozinho, você me ajudou a construir aquilo, você tem me ajudado a manter aquilo. Então é a igreja, o coletivo, ajudando vidas para a glória do nome do Senhor. Mas a iniciativa tem que partir da liderança. Agora, se a liderança é preguiçoso, pensa nos trem preguiçosos, é uns pastores que você vê por aí. Não são todos não, mas a maioria, a preguiça, você olha, você já vê aqui de trás da orelha dele, ó. Meu avô dizia que a preguiça, ela fica aqui, ó, de trás da orelha do caba. E você olha, você já vê a preguiça de trás da orelha dele. Então preguiça é coisa do Satanás. E um bocado está com ela nas costas. Eu espero em Deus que Deus me dê essa oportunidade, essa licença. Já estou orando, mais Gilvinha, para Deus preparar pessoas para nos ajudar. E daqui até o final do ano que vem, se Deus nos permitir, nós vamos comprar uma máquina perfuradora de poço. Domingo, um irmão lá de Salobo que estava aqui, irmão Júnior, ele trabalha com máquinas perfuradoras de poço com a rotativa. E eu falei para ele, ele disse, se precisar de mim para lhe ajudar em alguma coisa, não tenho dinheiro, mas orientações e todo o macete eu tenho, já tem muitos anos que eu trabalho e vou ajudar o senhor. Ele também é filho nosso na fé. Aí, é Deus encaminhando as coisas, porque nós fizemos um levantamento. Nós temos hoje, no campo de Iraquara, no mínimo 50 famílias da nossa igreja que vivem numa situação difícil e extrema mesmo. Então eu preciso sonhar com dias melhores para o meu irmão. Se eu não sonho com dias melhores para meu irmão, eu não estou sendo crente, eu estou sendo um vaso do Satanás dentro da igreja. Então eu preciso, no mínimo, sonhar e desejar dias melhores para os meus irmãos. Então a igreja descansa um pouco de contribuições de campanha e depois a gente arrocha o negócio. Porque essa máquina, que tem que ter 2 caminhões, no mínimo vai ficar por uns 700 mil. No mínimo. Mas nós vamos chegar lá. E daqui 10, 15 anos, a gente vai ver uma família, um irmão, que não tinha nada. Já pensou você chegar na casa dele, ver a mesa dele farta, ver a mesa dele pesada, cheia de alimento, ver ele com a roupa melhor. Ei, canta lá baixura. Ver ele, você entendeu? Podendo ir ao médico, fazer um exame, comprar um remédio. Eu tenho que sonhar com isso para meu irmão. Eu tenho que sonhar assim. Se eu e você não sonharmos assim, nós estamos sendo miseráveis. E nós estamos pecando, porque Jesus disse que quem pode fazer o bem e não faz, peca. Então temos que fazer o bem. Pastor, como é que o senhor vai fazer esse negócio? Rapaz, Jesus está me dando. Às vezes eu estou trabalhando, hoje mesmo eu trabalhando lá, eu estou aqui todo arrebentado, as pernas, trabalhando em alicerce e concreto e o pau quebrando. Mas o velho ainda está novo. De noite foi cãibra. Aí quando hoje eu comi acho que umas 8 bananas, para não dar cãibra, que o negócio é de noite. Eu acordei, Gilvinha, me acorde. Mas hoje eu comi muita banana, para ver se agora à noite não dá cãibra. Quando o sangue esfria, quando pensa que não, o trem é brabo. Mas eu estou lá trabalhando, e aí, eu estou trabalhando,
E estou dizendo, Jesus, eu preciso construir essa igreja aqui até o mês de junho, já tem data para inaugurar, data sim, prazo, até dia 30 de junho nós temos que inaugurar. Aí quando foi, cadê o irmão Roberto aí? O irmão Roberto está ali. Quando foi agora, semana passada, o irmão Roberto chegou e disse, moço, o pai de um irmão, lá no Mundo Novo, lá onde o irmão Roberto faz culto, tem um bocado de irmãos lá de crente, e se quiser fazer uma igreja lá, que ele dá um terreno lá, na pista. Eu disse, nós vamos lá ver, irmão Roberto. E daqui até o mês que vem, se o homem garantir mesmo, nós passar documento, nós vamos fazer pelo menos o alicerce, que tem um dinheiro lá, que fica lá dos 30% que fica lá. Irmão Roberto, eu falei, irmão Roberto, vê lá quanto tem. Ele disse, tem 4 mil e pouco. Eu disse, dá para comprar o cimento, uns ferros, e nós vamos fazer pelo menos o alicerce, para o homem ver que nós vamos sair com aquele negócio, né? Não temos dinheiro para construir 2 igrejas, gastando no colégio, isso tudo, mas nós vamos fazendo. E aí Deus já está encaminhando para nós fazer uma igreja lá naquela região, que os irmãos, irmã Nete e os demais irmãos lá merecem. E eu lá trabalhando, cadê Daniel? Tá aí ou não veio para a igreja hoje? Está ali. E Daniel falando das brigas dele, quando era menino. Moço, nós quebrava o pau, a menina. Eu já dei trabalho, Rita. Cadê a irmã Rita? Está por ali, né? Irmã Rita não gostava de Daniel, não. Porque um Daniel, um Aderlan e outros, dava trabalho demais na igreja. Eu sou aí nesse tempo. O pastor Lourenço e outro não sabia que tem fedegoso, não. Era plantar uns pés, deixa a menina começar a dar trabalho, brigar aqui dentro do pátio da igreja. Quer brigar, igual diz minha mãe, cachorro briga é lá para a rua. Por que os meninos vêm brigar aqui? Que eu quero plantar uns pés de fedegoso e falar por pai, pega o pé de fedegoso aí e despela nas costas. Mas Daniel disse que parece que não tinha jeito não, que a irmã Roxinha faltava matar. Mas parece que... Aí nós falando desse negócio, dando risada, e aí vim naquela enxurrada de pensamento. E eu, Deus, como é que eu vou comprar essa máquina? Deus, vai abrindo as portas, o Senhor já tem tocado em muitos corações para me ajudar, já prontificaram que vão me ajudar, mas vai abrindo as portas. Ei, é bem capaz eu chamar tu, e tu chamar eu, e nós fazer um levantamento. Ei, pastor, quanto é que o senhor tem de bens? Prepara para essa Receita Federal. Quanto é que o senhor tem de bens, pastor? Eu tenho isso, 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 isso. Um grupo vai avaliar aquilo ali. Se eu tenho um bem que vale 100 mil, o pastor vai dar um exemplo. Jesus ainda não bateu uma marreta não, viu? O pastor vai dar R$1.000. Se tu tem bens a R$1 milhão, tu vai dar 10 mil. Jesus não confirmou não, mas esse trem entrou na minha cabeça hoje. E eu disse, Jesus. Aí eu já olhei e disse, já comecei a olhar para a casa do Dodô, do obreiro lá da... Dodô tem uma casa ali, Dodô tem uma moto, Dodô trabalha de frentista lá no posto. Mas não falei nada para ele não, nem para Daniel, nem para ninguém. Mas só Deus confirmar. E se eu amo a Deus, se eu amo o meu irmão e quero ver o bem dele, de 100 mil, tirar 1.000, não vai fazer diferença nenhuma. E isso faz uma grande diferença na vida de alguém. Pensa no... Aí Jesus vai me dando as estratégias. Jesus, ele me dá essas estratégias, e ele lá trabalhando, e Jesus vai montando na minha cabeça. O que eu devo fazer para angariar esse dinheiro? Quando eu morrer e tu morrer, nós vamos levar o quê? Nada, até a calça, só se mandar botar o terno que eu tenho hoje. Mas se mandar fazer uma roupa, nem bolso faz.
A roupa de quem morre não faz bolso, não. Para que bolso? Para a calça do defunto. Nós não vamos levar nada. E se eu e você conseguir ajudar alguém, o Senhor também não vai nos deixar sem uma recompensa. Eu dei 1.000. Posso esperar que daqui 1 ano ou 2 ou 3 o Senhor me dá. Ele me devolve 1.000 e ainda me dá mais coisa ainda. Igreja que eu pastoreio sofre. Se Deus confirmar, nós vamos fazer. Não estou dizendo que já vai fazer não, viu? Porque nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso enquanto é tempo, enquanto estamos com vida. Porque a igreja, ela precisa pensar no espiritual e no social. Ah, pastor, mas aí vai ajudar todo mundo? Eu não posso ajudar todo mundo. Não tem como eu ajudar todo mundo. Mas nós vamos começar pelos irmãos da igreja. A Bíblia diz fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. O dever de ajudar um católico, é do padre. É ele que tem que resolver os problemas dos seus fiéis. O dever de ajudar um crente da nossa igreja é meu. Mas depois que a gente ajudar os da igreja, se tiver, a gente ajuda qualquer um. A gente dá cesta básica para crente, para descrente. A gente dá remédio, a gente dá consulta, a gente dá aqui. Agora, a Bíblia ensina e nós vamos seguir a Bíblia. Mas nós vamos chegar lá. Depois lá na frente, irmão, a igreja a máquina da igreja, essa perfuradora, vai estar perfurando poço para ganhar dinheiro e ajudar a igreja. Ei, tudo que eu faço é pensando em retorno. Pensa num trem que gosta de dinheiro, é pastor, é padre. Tu já viu? Então eu preciso pensar em ajudar meu irmão. Mas eu também, um dia eu falando para o irmão, aí eu ajudo o irmão, aí nós ajudamos o irmão, aí nós botamos o irmão numa situaçãozinha melhor. Aí daqui a pouco eu olhei para ele e disse, aí o dízimo dele vai ser maior. O irmão misericórdia, pastor, disse, uai. E não é bom, o irmão está dando R$100 de dízimo hoje. E daqui a pouco ele ter R$1.000 para ele dar de dízimo. Se ele deu 100 é porque ele só ganhou 1.000. Se ele deu 1.000 é porque ele ganhou 10.000. Então ganha ele e ganha a igreja, o reino de Deus. Então a gente tem que pensar nisso. Nós estamos com aquele centro de recuperação, ajudando o povo. Nós não temos convênio, temos que trabalhar. Eu estou trabalhando lá com os meninos, para a igreja pagar os meninos, e metade é para o centro de recuperação. Então nós estamos trabalhando, pegando empreito às mãos, para ajudar o centro de recuperação, ajudar a manter aquilo. Mas é sonhando que um dia vai vir um convênio para o centro. E quando vir um convênio para o centro, a gente pode dar uma piscina para eles, uma quadra, pode dar uma academia, pode dar não sei o quê. E o que sobrar, nós vamos investir em obras sociais. Eu conheço região em alguns municípios que o povo está passando fome. Então eu penso assim, vai sobrar, então bora ajudar aquele povo ali do outro lado. A casa do vovô um dia vai ter um convênio. A escola está naquela dificuldade no começo, e vai ter que tirar dinheiro do caixa da igreja para ajudar uma certa quantia, para ajudar a pagar os funcionários, porque o que os alunos pagam, o que vai pagar a mensalidade não vai dar para cobrir o salário. O salário que eu digo, o professor vai trabalhar lá, ele vai ganhar $1,5 salário. Já pensou? Nas outras escolas ele ganha 5, 6 mil. Mas é os irmãos da igreja, eu disse, se ama o projeto, passa dificuldade comigo, mas segura o projeto.
Mas quem não ama o projeto sai fora, e é bom que sai logo. Mas um dia aquela escola vai melhorar, um dia Deus vai abençoar mais do que tem abençoado, e um dia daquela escola vai sobrar 1 ou 2 mil para a gente investir em obras sociais, porque está lá no estatuto que aquele trabalho é um trabalho social, que é um trabalho para fazer obras sociais. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E cada coisa que a gente vai fazendo, vai levando vidas a conhecer Jesus. Uma vez eu ajudei uma pessoa lá em Molongo do Morro, ajudei ele a sair da cachaça, e com pouco tempo eu já tinha ganhado 18 pessoas da família dele para Jesus, para a igreja. Então, quando você faz o bem, quando você socorre um necessitado, chama a atenção das pessoas para servir a Deus. O que as outras... Muitos pastores estão me convidando para ir dar palestra sobre o crescimento da igreja de Iraquara. Como foi que a igreja de Iraquara cresceu? E a igreja de Iraquara cresceu assim. Lembra quando nós inauguramos a igreja, só tinha gente da metade para cá? E no domingo fica gente por lá de fora. Hoje nós temos no mínimo 600 crentes aqui na sede. Que em Irecê não tem, em Morro do Chapéu não tem, em Ceabra não tem, em Botirama não tem, em Barreiras não tem 600 crentes na sede. Então é um milagre de Deus. Eu falei para eles, quando dá, eu aviso vocês. Mas se prepara, porque eu sou igual o menino do ganchinho. O vaqueiro tinha uns olhos furados, foi pernoitar na casa de um amigo. Chegou lá, o menino do amigo não conversava. Ele disse, por que seu menino não conversa? Ele é mudo. Disse, não, é que eu proibi ele de falar. Não, tá bom, então eu não responsabilizo. Como é seu nome, meu filho? Fulano de tal. O menino já disse, o que foi isso aí nos seus olhos? Ele disse, foi eu correndo no mato, atrás de um gado, montado num cavalo, e veio um pau e ó no meu olho. Ele disse, ô amor, por que não foi um ganchinho nos dois? Ele disse, pode proibir o menino de falar mesmo. Eu disse, eu sou mais ou menos igual o menino. O que eu tiver de falar, que Deus mandar, doa a quem doer. Vai sair coisa. Mas diz que querem. Que Deus em Cristo te abençoe. Bora continuar na nossa pisada, no nosso viajeirinho. Que a gente puder fazer para ajudar, para levar alguém a conhecer Jesus. Então vamos continuar pregando. Nós estamos pregando a palavra. Ei, essa semana a gente fecha o município de Iraquara, todos os povoados. Semana que vem, faltavam uns 8, mas já chamei alguns irmãos e já mandei começar culto essa semana que vem nesses povoados, para que todos os povoados de Iraquara possam ter o privilégio de receber a palavra de Deus. Diz que é 72 povoados e tal. É a obra, é a igreja crescendo para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você que ainda não é crente, está com nós nesta noite. Se Deus tocou no teu coração, na tua alma, para tu ser crente hoje, para tu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, enquanto a igreja ora aí com força, intercede com força, eu te convido para vir aqui à frente, receber Jesus como Senhor e Salvador. Deus tocou no teu coração, levante e venha. Eu quero te apresentar a Deus. Aonde está a primeira pessoa nesta noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Você está do lado de uma pessoa amiga, toque nessa pessoa e diz, bora lá, vou contigo. Faça isso com essa pessoa. Porque às vezes a pessoa está querendo vir, mas está com vergonha de enfrentar, vir aqui à frente.
E nós precisamos ajudar o próximo. Que Deus em Cristo te abençoe e que esta não seja a última oportunidade da sua vida. Pois vamos orar, encerrar nosso culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e voltar para nossas casas realizados, né? Porque cumprimos o nosso dever de cristão, então agora a gente volta realizado. Quantos necessitam de oração? Vamos orar por irmã Ângela também em nome de Jesus. Querido Deus, oramos ao Senhor para te agradecer pela palavra lida. Oramos ao Senhor para te agradecer por esse estudo que o Senhor preparou para nós. E pedimos ao Senhor, Pai, que esse estudo fique aqui no nosso coração e nos ajude, Espírito Santo, a colocar em prática. Espírito Santo, pesa a nossa consciência quando negligenciarmos, quando esquecermos, quando cairmos no comodismo. Deus, em nome de Jesus, peço ao Senhor, visita teus filhos e visita cada um segundo a necessidade de cada um, Pai. Se é enfermidade, cura, se é problema, resolve. Deus, pedimos ao Senhor um retorno abençoado e um sono tranquilo, Deus. E em nome de Jesus, Pai, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.